Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais um vídeo da quarta fase. Vamos lá para mais essa videoaula? Vamos lá falar sobre a história dos jogos e os jogos que constroem a educação física. Então vamos iniciar primeiramente com o conceito. Então, o que seria jogo? Então, o jogo é toda ação baseada na prática, ou seja, na construção das ações motoras ali em grupo. E pode utilizar equipamentos, pode utilizar objetos que tem que ser pautado nas regras. Então, toda a atividade que se envolve o jogo trabalha regras através da ludicidade, ou seja, com atividades prazerosas, sejam voltadas a equipamentos eletrônicos, às atividades que são feitas no cotidiano das crianças ou até mesmo levados em ambientes de salões para que eles possam usufruir. E esses jogos eles são feitos em que dimensão? Vocês sabem? Em que locais nós podemos praticar esses jogos? Então nós podemos fazer e praticar os jogos populares. Eles são muito presentes na infância, pois são jogos que são construídos pouco a pouco através da experimentação das crianças, através do uso de várias capacidades físicas durante esses jogos, e eles são modificados pouco a pouco. Então esses jogos populares eles têm a característica de terem regras muito flexíveis. Então, de um lugar para outro, tanto a nomenclatura é modificada, quanto também a forma de jogar. Em alguns lugares, por exemplo, o esconde-esconde só chama se esconder. Em alguns lugares tem uma quantidade de contagem diferente de outras. Tem a questão de salvar, de bater lá e falar que está salvo, também é diferente de uns para outros. Tem casos em que para salvar a todos tem que ser o último, em alguns casos alguns são no meio do jogo. Então é só para exemplificar ações que podem ser modificadas, em que as regras elas são bem flexíveis quanto a isso. E existem vários outros jogos populares construídos na identidade cultural do local. Então temos pega-pega, amarelinha, baleado, matança, queimada, enfim, dependendo da nomenclatura, bandeirinha, mãe de rua, garrafão, enfim, são vários jogos que utilizam a prática, o movimento corporal nessa construção cultural. E como é que surgiram esses jogos? Então existem jogos já há muitos e muitos anos, há milhares de anos, em que as populações elas utilizavam essas atividades para fazer um momento de distração, de divertimento, até que é o nome da questão de ser o jogo ser algo de ludicidade, ser uma prática de ludicidade. Então, por exemplo, o próprio jogo da cabra cega, em que uma pessoa fica vendada e tenta procurar as outras, ela já existe há mais de 2.500 anos em civilizações antigas, em que faziam essa atividade para brincar naquele momento em que elas estavam. O próprio jogo da velha, criado há mais de 2.000 anos lá entre os povos romanos, também já existe há muito tempo. Hoje já é utilizado sob não somente manual, mas de outras formas também. O próprio jogo de cara ou coroa, que já foi como cara ou navio lá com os romanos, quando criaram para fazer alguns desafios ou ver quem vencia. Então era cara ou navio porque tinha a cara do Janus, que era um deus mitológico romano, e o outro lado tinha um navio, que era simbolizando as embarcações da civilização romana. E tantos outros jogos antigos, como o próprio Paro Ímpar, o Jockey-Pô, que são jogos que foram se desenvolvendo em civilizações para trazer essa questão da ludicidade e de ocupação de tempo, para que eles não ficassem tanto tempo só pensando em trabalho e em outras atribuições. Então os jogos eles foram evoluindo e foram passando por vários momentos. Existe um momento em que os jogos no momento da Idade Média, os jogos eles não eram tão divulgados, mas eram sim praticados tanto pelas crianças como por alguns adultos também. E é só a partir
no período renascentista, é que eles foram entendidos como possibilidade de ferramentas pedagógicas para tanto melhorar e ensinar as crianças a lerem, quanto também para desenvolver outras capacidades cognitivas, físicas e emocionais dos pequenos e depois dos maiores também, dos adolescentes e adultos também. Outro tipo de jogo que nós temos são jogos de salão. Então, jogos de salão, eles são esses caracterizados como jogos de mesa, existindo dominó, dama, ludo, baralho, sinuca também, que se faz parte do jogo de salão, xadrez, mandala, enfim, são vários jogos que existem. Eles surgiram também há muitos e muitos anos, são até mais antigos do que os jogos populares, em que eles utilizavam para tanto as técnicas de desenvolver o raciocínio lógico, formalizar estratégias, tanto estratégias de guerra como estratégias de convívio. Então, por exemplo, o jogo de xadrez, ele é muito baseado no período medieval ali, em que todos os seus símbolos estão presentes nessa estrutura de cidade que existia naquela época. Tem o jogo Mancala, que é esse jogo que existia há mais de 5.000 anos lá do Egito. Ele é um jogo em que faz com que as pessoas possam pouco a pouco ir pegando as peças do adversário. Tem um jogo indígena, que é o jogo da onça, em que vai se encurralando a onça no local, e já existe há muitos anos nas civilizações aqui dos povos indígenas brasileiros, e tantos outros jogos que foram se desenvolvendo pouco a pouco, trazendo essa característica de estratégia, de raciocínio lógico para as populações em diversas partes do mundo. E os jogos eletrônicos, que é outra instância de jogos, diferente dos jogos populares, que tem a prática de movimentos corporais em que usa a coordenação, agilidade, velocidade, força. Ele já é um pouco mais contido, pois utiliza basicamente poucos grupos musculares para ser utilizada essa prática. E existe uma gama de jogos populares, ou de jogos eletrônicos, perdão, jogos com característica em 3D, em 2D. Hoje em dia está muito em alta esses jogos como Free Fire, League of Legends, o próprio FIFA 21 para os praticantes de futebol, e outros jogos também, tanto em celulares como tablets, computadores e outras ferramentas também existem jogos dessa natureza. Eles surgiram principalmente lá em 1958, quando o William Bolt ele criou esse jogo que fica aí, que está mostrando para vocês à esquerda, que é o Tennis for Two, em que duas pessoas utilizavam esse controle bem rústico, que só movimentava o ângulo da bolinha, que fica centralizada, e o clique, que seria o toque na bola, como se fosse a ação de uma raquete. Então eles utilizaram esse jogo de início, e foi o primeiro passo para a criação de outros jogos, assim como depois vieram jogos de fliperama, a criação dos Ataris para as primeiras casas, o próprio Pac-Man, que foi um jogo revolucionário, e ele marca o antes e o depois da revolução dos jogos em relação a ter uma configuração 2D, ou seja, a partir de duas dimensões, e também depois ter a caracterização de a implementação de cores nos jogos. Teve um jogo muito popular e hegemônico, que foi o Mario Bros, em que fez com que a Nintendo, que é uma empresa de console, venha se consolidar no ramo, e é um jogo hoje muito nostálgico, onde as pessoas se utilizam bastante. Assim como outros jogos que foram pouco a pouco desenvolvendo várias tecnologias para a sua utilização. Como eu falei, os consoles, que são os equipamentos específicos, ou seja, os computadores específicos para os jogos, evoluíram bastante. Então, teve o Computer Space, que era o computador espacial, que foi o primeiro desenvolvido exatamente para esses jogos eletrônicos.
que era um tipo de fliperama, foi um dos primeiros utilizados, que tinha um jogo Guerra nas Estrelas, ou Guerra no Espaço, perdão. Depois eles foram começando a construir para disseminar e difundir nas casas, então usaram os Ataris, esses primeiros Ataris que tinham apenas as alavancas e os simples botões. Depois foram pouco a pouco, as empresas foram construindo, viram que era um mercado promissor e foram construindo seus consoles, sejam nas empresas japonesas, as empresas americanas ou coreanas. Elas foram pouco a pouco, e chinesas também hoje em dia, elas foram pouco a pouco disseminando e melhorando a configuração e os gráficos de cada um. Então hoje tem jogos com sensores inerciais, então você faz os movimentos com seus equipamentos e o próprio avatar do jogo ele acaba fazendo também. Tem óculos de realidade virtual e tantas outras tecnologias que os jogos hoje proporcionam, além da funcionalidade e da facilidade de ter jogos nas mãos, com celulares, ou jogos mais complexos em equipamentos como o próprio PlayStation 5, o Xbox One, o Xbox Series, o Nintendo Wii, enfim, são vários equipamentos, consoles que fazem com que esses jogos sejam mais atrativos para a população. Certo? Então eu agradeço a todos vocês por participarem aqui desse tema tão interessante que são jogos, certo? Então um grande abraço do professor Roberto Barbosa e até a nossa próxima aula, certo?